Sexta aula da unidade 3 do nosso curso Consumo Consciente. Estamos trabalhando o último tópico, que é a mobilidade urbana, ainda dentro da parte superior do modelo em que a gente trabalha as ações humanas, reflexo da parte inferior, que são os aspectos culturais. Bom, a gente chega na terceira aula, né, seguida, falando sobre mobilidade urbana e democratização em seu acesso. Já falamos sobre a importância do BRT, que é a faixa exclusiva de ônibus, permitindo que mais pessoas se desloquem em uma grande cidade e a preferência que é dada ao transporte coletivo em relação ao transporte individual nas grandes cidades. Fazer com que mais pessoas consigam chegar aos seus destinos. Falamos do BRT, então, que é essa faixa exclusiva de ônibus. Falamos também sobre o metrô, presente em grandes cidades no mundo, e falamos sobre o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que é uma espécie de bonde moderno, né? Então hoje a gente vai seguir falando sobre esses assuntos, né? Oferecer então meios de transporte coletivos que tenham qualidade, sejam confortáveis, que sejam eficientes energeticamente, é uma tendência em mobilidade em todo o mundo, mas também é um grande desafio para o gestor das cidades. É um grande desafio porque, volto a repetir, as nossas cidades não foram preparadas para esse grande fluxo de veículos e de pessoas. Então há de se buscar alternativas, soluções inteligentes para fazer com que o maior número de pessoas em um menor espaço de tempo período de tempo possam se locomover, ok? Então, Balzani, um autor em 2017, diz que as necessidades para que os espaços urbanos sejam locais de convivência e dando privilégio às pessoas e não aos carros são reforçadas pelas estimativas da ONU. Então, é necessário criar mais espaço para as pessoas e menos para os carros. Então, segundo a ONU, a população urbana aumentará 85% até 2050, chegando a 6,3 bilhões de pessoas. Desses 6,3 bilhões de pessoas, 2/3 viverão nas cidades e o mundo será essencialmente urbano. Então, se essa grande quantidade da população terrestre se estiver nas cidades, então mais ainda que a gente tem que pensar na mobilidade urbana e nesses locais de convivência das pessoas, né? E não nos carros, porque vai chegar um momento, já está assim em muitos lugares, que o colapso será grande, né? As pessoas perdem horas e horas em engarrafamentos, sendo que elas poderiam utilizar isso para a sua própria vida, né? Para aprender alguma coisa, para ter o tempo com a família, os amigos, para o lazer, e elas estão ali, que demore 1 hora para chegar no trabalho e 1 hora para voltar no trânsito. Né? São 2 horas por dia, das 24 horas na semana. Seriam 10 horas na semana e 40 horas no mês. Então é muita coisa que se perde em todo esse tempo aí de deslocamento quando ele não é eficiente. Então, a ONU coloca, né, essa importância de refletir sobre isso. Isso faz parte também do consumo consciente, porque tu está utilizando transportes, né, seja individual, que tu vai colocar o combustível, ou seja, o coletivo, na qual tu vai pagar uma passagem, a todo um consumo, e isso também tem que ser refletido. Então, isso significa que os espaços na cidade serão cada vez mais disputados, porque teremos mais pessoas, né, na cidade, e aí eles têm que ser melhor aproveitados. Pensando na democratização dos deslocamentos, diversas calçadas também, além de toda a questão que a gente falou da, desse colapso, né, das pessoas tentarem se locomover, ainda tem a questão das novas exigências e regras e para atender as pessoas com mobilidade reduzida. Então, muitas cidades já estão reformulando as suas calçadas
realizando rebaixamento das mesmas e permitindo o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, né? Então, temos, isso é uma tendência, né? Além da facilidade para o cadeirante, ou para a pessoa que está usando muleta, ou para uma pessoa né, da terceira idade, ainda tem a questão toda para atendimento a pessoas com deficiência visual, né? Bom, além disso, foram criados estacionamentos para pessoas com portadores de deficiência, para idosos, e uma forma também de democratizar a locomoção nos espaços urbanos, né? Então, é preciso pensar todas essas alternativas e também contribuir para que as pessoas que tenham essas deficiências e estão na terceira idade, os idosos, também tenham formas de se locomover dentro das cidades, né? Então, tu vai ter estacionamentos com vagas preferenciais para idosos, para cadeirantes, e infelizmente muitas pessoas não seguem essa lei, né? essa marcação, e deixam os seus veículos, né, nos locais, nos estacionamentos que não lhes pertence, né, que não deveria ficar ali, e isso pode prejudicar. Imaginem que seja próximo de uma farmácia, o idoso precisa descer para tomar uma pressão ou para tomar uma injeção, ou ser medida a sua pressão, né, ou cadeirante, e aí vai prejudicar esse idoso que tem uma dificuldade maior de se locomover. Enquanto que a outra pessoa que não tem essa característica, ela poderia estacionar um carro um pouco mais longe, né? E não nessas vagas que não lhe destinam, e ela caminhasse um pouco mais para chegar, por exemplo, nessa farmácia. Então, pessoas com mais de 60 anos têm direito à vaga reservada, e aqui uma outra campanha, né, deixa as vagas reservadas para quem realmente precisa. Então é algo a se pensar muito, é algo a refletir, né? Infelizmente, essas situações nas quais as pessoas não cumprem o que está determinado na marcação, isso significa uma espécie de cultura, é uma cultura, né? É um aspecto cultural na qual a pessoa se preocupa com ela mesma e menos com as outras, né? Então tem a ver com a sua educação, tem a ver com a sua forma de ver a vida, e para isso devem existir leis para coibir essas práticas erradas. Então, imaginem uma cidade, né, na qual tu tem várias formas de deslocamento. Gosto muito dessa imagem. Tu tem aqui um pai com as crianças caminhando, tu tem uma árvore, né, mostrando a importância do meio ambiente, tu tem um ciclista devidamente protegido por um canteiro, né, que o protege da via. Então esse ciclista ele vai percorrer a sua via própria. Temos o canteiro com umas plantinhas aqui, né? Temos o carro, quer dizer, o transporte individual. Temos o transporte coletivo, o ônibus, e aqui pode ser que tenha uma linha exclusiva, né, no estilo BRT. Temos a outra faixa de carros, né, no outro sentido. E aqui temos a repetição, né? Temos o canteiro, temos a faixa de ciclistas no outro sentido. Vejo que as figuras estão no outro sentido, e aqui a repetição também, né? Outra árvore, né? Meio ambiente e as pessoas caminhando, ok? Bom, então com isso a gente termina essa parte, né, da democratização no acesso, né, das pessoas aos locais de trabalho ou as pessoas com mobilidade reduzida. Então a gente finaliza essa sexta aula. A próxima aula é a última aula do curso. Eu aguardo vocês. Aqui tem as nossas redes sociais, tem os nossos contatos. Lembrar da importância que vocês se inscrevam no canal no YouTube, né, tanto no canal Ricardo Ribeiro Alves quanto no canal Administração Verde, porque a gente está colocando vídeos novos. À medida que aparecerem vídeos novos e vocês forem inscritos, vocês receberão a notificação e aí saberão que tem um novo vídeo,
ok? Então agradeço a atenção de vocês e a próxima aula, a nossa última aula, aguardo vocês. Até lá!